Uma vez mais, muito bom dia a todos e a todas. Vamos então dar início à apresentação do segundo tema do nosso workshop, que tem a ver com as autarquias locais e o princípio da desconcentração e descentralização administrativa. Tema que será apresentado pela doutora Edinete Márcia, licenciada em Direito pela Universidade Católica de Angola, mestranda pela Faculdade de Direito de Lisboa, na modalidade de Ciências Jurídicas Empresariais, advogada e uma pessoa bastante ativa nesse género de discussões que vamos ter aqui hoje. Eu também estou curiosa para saber como é que nós podemos articular a questão da descentralização administrativa com a desconcentração administrativa e toda esta discussão que temos tido em torno das autarquias locais. Não vamos perder mais tempo, então eu passo a palavra à doutora Edinete Márcia para nos brindar com a sua apresentação. Eu vou falar sobre as autarquias locais e o princípio da desconcentração e descentralização administrativa. De facto, muitas das coisas que irei abordar aqui foram faladas e muito bem pelo anterior preletor e, no fundo, nós vamos ver, essencialmente, uma perspectiva muito, como jurista, podia deixar de ser, muito positivista e com alguns conceitos alguma discussão doutrinária, e vou começar de uma forma em relação introdutória, vou apresentar alguns breves conceitos que eu acho serem cruciais para a compreensão do tema. De seguida farei a apresentação de alguns aspectos históricos sobre a desconcentração e descentralização. Como a desconcentração e descentralização não se tratam de sinónimos, então nós vamos fazer aqui de forma sintética uma distinção entre as duas realidades. Depois falaremos da grande problemática, que é a descentralização administrativa e o princípio do gradualismo, que ouvi porque é que se demora tanto tempo a implementar-se as autarquias, daí nós vamos perceber, segundo a Constituição e algumas menções políticas também, e terminarei com os limites e insuficiências atuais. Contextualizando, e como dizia o nosso anterior preletor, é de comum acordo, e nós todos chegaremos à conclusão, de qualquer Estado moderno deve criar instituições de governação descentralizada. Isso porquê? Porque a nível nacional, atualmente, nós temos, segundo os censos de 2003, cerca de 24,3 milhões de habitantes. E nós há de convir que é extremamente difícil governar essa gente toda, não é? Utilizando um governo centralizado. Então, a adoção de um governo centralizado tem atualmente, isso não é uma coisa de esconder, pelos Estados modernos, entendido como um modelo de governação ideal, vendo no poder político, no poder local, uma forma de participação dos cidadãos a nível local. Okay? Então, muitas vantagens foram apresentadas aqui, mas se nós termos em atenção, a descentralização acaba por reduzir os índices de pobreza, de facto. Com a descentralização nós vamos conseguir combater a exclusão social, nós vamos conseguir melhorar a qualidade dos serviços prestados pela administração local e, de uma forma geral, nós vamos conseguir, de facto, melhorar a vida de cada um dos angolanos. Começamos pela apresentação dos breves conceitos. O primeiro conceito é o poder local. A nossa Constituição, no artigo 213,
não apresenta uma definição do que é poder local. Todavia, ela dá-nos assim indícios do que constitui de facto quais são as características desse conceito de poder local. Então, ele diz que o poder local é o poder exercido a nível local. Poder exercido a nível local pode ser exercido de forma democrática, aí a partir das autarquias locais, como disse bem o meu colega, somos nós que vamos eleger a nível local quem nos vai representar, e pode ser também pela via não democrática, que são a questão das autoridades tradicionais. O poder local é também uma manifestação do poder político. Manifestação do poder político porquê? Porque nas formas de governação descentralizados, eles baseiam-se no princípio da descentralização, como prevê o próprio artigo. Daí dizemos que trata-se de uma manifestação do poder político. Okay? E o número 2 desse mesmo artigo, ele apresenta, como disse aqui o autor, 3 formas de organizações do poder local. E o que nos interessa aqui são as autarquias locais. O segundo conceito que eu queria apresentar é em relação às autarquias locais, como é. Segundo alguns autores, interessante é que José Melo Alexandrino ele define as autarquias locais como sendo uma organização territorial onde a comunidade de residentes delimitada por um território que, vamos chamar a atenção, faz parte do Estado, ele prossegue interesses próprios e estabelece o exercício desses poderes de uma forma autónoma. Okay? Nós já vamos perceber de seguida o que é que isso quer dizer. Importante aqui reter também, segundo o autor Afonso Rodrigues Queiro, ele diz que as autarquias coexistem como Estado, okay? E participam no exercício das funções administrativas públicas, dando corpo constitucional ao princípio da descentralização da administração pública. O que o autor quis aqui dizer interessante é que, segundo ele, o que dá ao reconhecimento das autarquias locais é a existência de uma comunidade estatal. Ou seja, na comunidade estatal é constituída por pequenas comunidades terrestres. Okay? Estas pequenas comunidades terrestres têm interesses diferentes dos interesses perseguidos pelo Estado. Então, por terem interesses diferentes, eles chamam para si, reivindicam o direito de serem eles a eleger quais são os órgãos que vão representá-los no exercício destes interesses públicos. Então, daí há necessidade, só assim é que nós podemos falar de uma verdadeira desconcentração, descentralização, administrativa. Okay? Então, eu vi muitas vezes em algumas questões havia de facto alguma confusão entre desconcentração e descentralização. Como eu disse, não se trata de finalidades, não se trata de sinónimos. A desconcentração administrativa trata-se, por exemplo, de uma administração central do Estado por uma questão de melhor governação, ou uma governação mais eficaz e eficiente, delega aos seus órgãos poderes, aos seus órgãos locais, poderes para a realização das atividades por ele prosseguidas. O que é que acontece? De uma forma simples, o governador provincial, no exercício das suas atividades, o que ele vai fazer? Vai delegar à administração municipal e, por sua vez, à administração comunal para a resolução de todas as questões que a mesma tem. Aqui, nós estamos a ver uma única pessoa coletiva que delega os seus poderes aos seus órgãos a nível interno. A descentralização, que vê o ponto mais alto nas autarquias locais, é completamente diferente. A descentralização administrativa, nós temos interesses públicos e o Estado não é o único que prossegue interesses públicos. Então existem, segundo a Constituição, nós vimos aí no artigo anterior, o 213, número 2, existem outras entidades públicas que perseguem também outros interesses a nível local.
Então, é o que acontece com as autarquias locais. O poder local, nomeadamente as autarquias locais, a semelhança do Estado, exerce de forma autónoma, de forma independente, com algumas limitações, como nós vamos ver logo a seguir, mas de forma independente a nível local, persegue interesses próprios, e como o autor já disse, interesses próprios, de forma autónoma. É importante nós sabermos ou fazermos menção a alguns aspectos históricos para que nós possamos compreender se de facto nós estamos ou não a chegar ou a atingir os objetivos pretendidos, que são a implementação de facto das autarquias locais. E isso passamos também pela menção de alguns aspectos históricos. Em relação sobre a desconcentração e a descentralização administrativa. E começamos pelo início, e o nosso início foi após a conquista da independência em 1975. Isso para dizer que a nossa Constituição de 1975 ela já consagrava o princípio da descentralização administrativa, o princípio da iniciativa local, bem como das eleições de governos subnacionais e autonomia administrativa financeira, ou seja, já consagrava as autarquias locais. Tanto é assim que no período entre 1975 a 1990 já existiam assembleias provinciais e depois se fazer uma espécie de ensaio para existirem assembleias a nível local, ou seja, elas seriam como representantes do poder legislativo a nível local. Posteriormente, após a revisão constitucional de 92, então foram retirados e salvaguardados os princípios da desconcentração e da descentralização por meio da implementação de autoridades locais. Isso com base no artigo, se a memória não me falha, sobre o artigo 157. Em 99 foi promulgado o Decreto-Lei 17 de 99, em outubro, sobre as governações ou sobre a organização dos governos provinciais e das administrações provinciais e comunais. O que é que fez esse decreto? O governo conseguiu fazer chamada desconcentração, não descentralização. O que ele fez foi transferir alguns poderes aos órgãos como os órgãos administrativos para que eles conseguissem governar de alguma forma com uma maior autonomia. Engraçado isto é que em 2000 o governo lançou um plano estratégico de desconcentração e descentralização administrativa. Isso porque foi aprovado pelo Presidente, porque entendia de facto que os residentes locais reclamavam por uma melhor gestão administrativa. E assuntos como o planeamento urbano rural, a gestão municipal, foram assuntos que foram colocados como preocupações principais. Mas, como nós podemos ver, até hoje, eu sou da opinião que não se faz sentir esse plano e os objetivos por eles preconizados também não, uma vez que nós continuamos sem autarquias locais e, mais do que isso, verificamos que há uma desconcentração administrativa muito forte, sem indícios para a descentralização do poder local, nomeadamente as autarquias locais. Tradutor, caso queira, para não se perder, como já foi dita muita coisa, para fazer um breve resumo. Matulhão Samuel Capi, ele trabalhava em frente no lugar que era lá e falava com o peito. Na hora ele mentira, e ele tinha um piuaré, só ele não preocupação autarquias locais. O tipo outro do lado, alguém não cá,
chile que digo que me digo con la tía chica con esa en todo campo la camuna la calle de nao la calle de ahí ham kapi gali nawa o kasi na la nawa ka na wa sina wa na ko ni tai o fica no wa ko le kesa no no ya ka ka te ke ka mo masalah no bila ya wa ka paisa wa indika ko to mama ka o jitu woto wa indika no le kesa o tiwa no ka gali ya hanu kubitajwa descentralização e concentração administrativa ya oikoyo bya amo kabyo o chituwa chomunda pela ola ko kala pombo ongeni muya mutokera owa wo kamokati ko kombo gloria ya make ko ambe ko endawe kule keso ko otong pada kutiwa jadi wa otira de forma to hona kutiwa on decentralização chituka ko poder yopo com mapa e wopo o poder local é tumino dio pompang nino tumino dio pompang nga apa jingi khade di kopian penolan alia kombana teri ya kalasa ala dari keu enda wo pompang nga ngamu muti una uno mi mongeleka oni yo yo japamani putte kale na efo rige wa tumino ni ay gamro mani ni ay gamro mani ko di jaika mamani oni enda wo ma hanga wo diwa e o nene wo jipot chikahi kinge tumino yo ngeno ngo juko de chikanyuka o nene wa ko uya ukama mana mafo ko na mafala na wetu mino ngeki kwa mwana watu autoridades tradicionais wale mlengi kwa mwana sawa mwana siguru ganali ya tupate na kono mwana ko katika nitu aliya ni jingi tele ni bala omo kati kombonge mwana administration ona administration bya mbuye teo bitwa kona masita tukatuka komi ko ku kontro ko yo kalero kutiwa poder local kuna okupa pompama okupa poma fangelo kutiwa onfe muno tuhandanga muno chitwa ne chitegera motie kitwa kala para uye tuduke chitiwanga mehe muno kwa kufanya no afuteno pego bya ko mungu muwe ko kubiwa ko watu waseme mshu Alessandrini na yeye ile kutompa na no ngeji wa bujjo kuziwa o poder local yeka o poder ya joyo inayo kukala popepi na alale popepi nacho el próximo del popepi o ele kujihato o ele kujilala ngekira ikutiwa omuntu noka pakwako unayo kayungu mbaki na alale popepi na muyungu o mali ngala kuti apawopengisa apawalingana pita apawalinganawa ekinhaeta chine tutonelele no iki akama kuvi masoti wetu kisa inga wetu kiso kuwe pengisa batendele napo endawe nukiso jene na pa watu na pa ngojo wapengisa mungu enda nenge kuma njiro ko nyingi muri aka kupio ko malima oyiti palio oto chichi patone tunamuka ndao muno wale yuko ko sipisao ko sipisao yo batendeke mukapula okukata no mai kuti ko chichi chimopo ko chichi ko nguli ngalai kala mata kushika ni wodi na njia nga aka hana mukano yo mukano ka wa hane kwa kaupondo la penoge ulama opa wala wala bono la ina ni ngo izembu bono utuka mukuna kombu wetu utono maka tewu ya ko kembe akama akite penoge ulama ya wale kefu bimenyina ndeni modo ko chita no manime o chita no manime ko nyitire de pandwali no manime etano obota hindi kila kama no nge peke sije ni tawo to hone mi kala yo yo ki ba toni o to ya usesuka tewe hita mo chita to manime ekile no manime ko nyitire ne tire no manime rani ekima no mi pas na yeke ala yime ni ma nyimbo to do to ba ala ni peleka ko hali tunachikati menime mo haki ya yori mene jaga kama manima kama bukaye la manima pandwa dega ni mama kishlasa mama bukaye la no manima ekuni yo yale ni sesuka dingependa na dikala ko kairo wetu ko kutala ko po o chicho ko ihanda ino katipo na ko po
que é o governo para a mão. Muito bem, passa então a palavra à nossa preletora para continuar. Pois, terminando, eu estava a dizer que em janeiro de 2007 foi aprovado a Lei 2 de 2007 sobre os órgãos administrativos, e aqui nada mais foi do que uma desconcentração, e na realidade a grande vantagem aqui é que se caminhou um caminho para a descentralização, uma vez que os municípios acabaram por ser cabimentados, ou seja, orçamentados, isso acabava por ser uma mais-valia a nível da descentralização. E este processo culmina todo com a Constituição de 2010, como disse aqui o reitor e também o representante da ACC, que de facto a nossa Constituição colocou de forma digna a questão do poder local, a questão das autarquias locais. Mas isso tudo, esta iniciação histórica, para dizer que nós, em termos formais, em termos de legislações, nós estamos, salvo a criação de uma lei infraconstitucional, como disse, sobre as autarquias locais, mas em termos formais nós estamos bem encaminhados. A questão é porquê que até então não se implementou as autarquias locais. Antes de responder a esta questão, nós vamos fazer uma breve distinção entre a desconcentração e a descentralização. Acho que já conseguimos perceber, em suma, que a desconcentração aqui tem uma repartição de competências de uma pessoa coletiva para os seus órgãos, como já dissemos, é uma simples técnica administrativa, não tem como fim último criar uma autonomia política, mas alguma autonomia administrativa dentro da hierarquia estatal, foi o que nós verificamos. E a nível de desconcentração é um conceito eminentemente político, pois significa um governo próprio a nível local para entidades descentralizadas, o que implica uma autonomia. Mas é bom chamar a atenção que autonomia não quer dizer soberania. Nós temos um Estado unitário e este Estado unitário, este Estado é que é soberano. Então, a nível das autarquias locais, nós temos uma descentralização, temos uma autonomia, mas não temos soberania. O anterior preletor fez o que supostamente nós também aqui fizemos, que é elencar algumas razões para a adoção da descentralização, nomeadamente apresentar algumas vantagens para a adoção da descentralização, seja das autarquias locais. Isso porquê? Porque se nós adotarmos um governo de facto descentralizado, podemos diminuir os efeitos negativos da burocracia da administração central. É como um acordo que, de facto, há muita burocracia a nível da administração central, que a nível local também dificulta e muito na prossecução de alguns objetivos. De facto, a adoção de uma descentralização pode facilitar a inserção das políticas nacionais em áreas distintas da capital, principalmente nas zonas rurais. Pode ainda contribuir para melhorar a capacidade administrativa técnica dos governos locais e das instituições privadas nas províncias, o que vai fazer com que eles consigam desempenhar funções que até aqui não têm desempenhado. A descentralização vai ainda conduzir a uma administração mais flexível, mais inovadora, mais criativa, mais eficaz e mais eficiente. Pode aumentar a estabilidade política, contrariamente ao que as pessoas pensam, a nível e a unidade nacional, ao dar aos seus diferentes grupos, em diferentes regiões do país, capacidade de participarem de forma direta no processo decisório do desenvolvimento. Enfim, a descentralização vai reduzir a deseconomia de escala, típica da superconcentração que existe, do processo decisório do capital nacional, podendo ainda aumentar os bens e serviços públicos, bem como a eficiência e a prestação de custos mais reduzidos. Então, se tem tantas vantagens assim, por que não implementamos já essa descentralização?
A nossa Constituição, ela estabelece que o processo de descentralização e desconcentração administrativa lá nas suas disposições finais, nomeadamente o artigo 242, devem ser feitos com base no princípio do gradualismo. Ou seja, mais do que isso, ele dita que os órgãos, são os órgãos estatais que serão competentes para dosear o nível desse gradualismo, ou seja, o alargamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local e as autarquias locais. Será que isso é um problema? Então, o que é o princípio do gradualismo? Há alguns autores. Interessante que é o nosso autor aqui da Casa Nacional, Zarino Bolso, ele entende que o princípio do gradualismo é aquele segundo o qual as entidades administrativas devem, de forma baseada em fases, serem criadas, implementadas ou reconhecidas num determinado país. O professor João Guilherme Alexandre diz que, em último, nos diversos planos, a criação das autarquias locais e o processo de institucionalização do poder local não têm e não devem ser feitos de uma única vez, devendo, no caso, serem feitos de forma parcial. Tem um autor, que é o Alasco Orhan, entende que o princípio do gradualismo, e nós falamos assim, mas de forma indistinta, ele tem duas ambiguidades centrais. O gradualismo geográfico, isso quer dizer que uma lei futura, porque nós ainda não temos uma lei sobre o funcionamento das autarquias locais, vai determinar quando e onde é que se vão colocar as autarquias locais. No gradualismo funcional, que ditará quais são as competências, as atribuições que numa primeira fase serão concedidas às autarquias e quais são as que posteriormente vão ser concedidas a estas mesmas autarquias. Tem algum problema nisso? O primeiro problema nós encontramos em relação ao gradualismo geográfico. Como uma colega disse, a nível, e de facto eu gostei muito de um breve contributo que disse, não lembro quem é, peço imensa desculpa, que disse que de facto a nível político há uma tendência para querer colocar um gradualismo experimental. Sendo assim, nós verificamos que em várias entrevistas dadas pelo Ministro da Administração do Território, por Benito Sousa, há uma tendência para este gradualismo experimental. No sentido em que ele mesmo diz que a cidade do Quilombo pode ser um exemplo de projeto piloto de implementação das autarquias locais. Isso tem algum problema? Se assim for, como nós não temos nenhuma lei, então nós só podemos cogitar. Então, se assim for, qual é o problema que isso tem? É importante nós retermos e prestarmos alguma atenção nisso. É que se assim for, o que vai acontecer é que nós vamos pegar no Quilamba, vamos usar ali, vamos fazer eleições, não é? Vamos eleger os autárquicos a nível do Quilamba e se por alguma eventualidade não funcionar, o que é que vai acontecer? Vamos voltar ao status quo ante, ou seja, vamos voltar à situação anterior em que não havia as autarquias locais. Isso tem algum problema? Tem sim, porque isso gera uma violação flagrante dos princípios constitucionais. Porquê? Porque se nós analisarmos a própria Constituição, a tendência que existe é para o universalismo. Ou seja, se nós permitirmos que só no Quilamba sejam permitidas as eleições para autarquias locais, nós estaríamos a fazer o quê? Nós estaríamos a violar o princípio da universalidade, estaríamos previstos no artigo 22 da Constituição, violaríamos o princípio da igualdade, em que todos são iguais perante a lei, estaríamos a violar o princípio da participação na vida pública e, mais do que isso, estaríamos a violar o princípio da autonomia local. E a tendência que se tem a nível da Constituição é que há um universalismo, ou seja, em relação à gradualidade geográfica
ou seja, sabermos quando e como serão implementadas as autarquias locais, elas devem ser feitas de uma única vez, sob pena de estarmos a violar de forma flagrante os princípios constitucionais. O segundo problema que também aqui levantado é o gradualismo pode ainda gerar uma bifurcação no Estado, segundo uns, a semelhança do que supostamente aconteceu em Moçambique. Nós aqui ao longo de toda da anterior apresentação, nós falamos um bocado do caso de Moçambique. O que aconteceu em Moçambique? Em Moçambique, de facto, as autarquias locais existem, mas foram feitas a nível das zonas urbanas, sendo que nas zonas rurais continuava a administração local, ou seja, a administração central, a regular os interesses destas áreas. E o que é que isso acontecia? Em muitas das situações acabavam por ser as autoridades tradicionais, e era concedido pelo Estado esta importância, as autoridades tradicionais, que a nível local, nas zonas rurais, acabavam por a expressão é muito agressiva, mas controlar a vida a nível local, ou seja, decidir em relação à família, decidir em relação à distribuição de terras. Então, se nós pudermos analisar a questão do Moçambique, é que se continuarmos a insistir nesse gradualismo, ou se com esta morosidade levarmos à questão das autarquias locais, então, e se adotarmos a questão de começamos com uma experiência piloto, começamos com as eleições nas áreas e nas áreas urbanas e deixamos para posterior às zonas rurais, nós podemos fazer aquilo que aconteceu em Moçambique, que é provocar uma bifurcação do Estado, porque temos, a nível histórico, aspectos muito semelhantes ao que aconteceu a Moçambique. Se o exemplo nos serve, então nós vamos usá-lo para fazer alguma coisa diferente. Os limites e as insuficiências atuais. Eu vou falar apenas do único limite, que é a não existência de uma lei ordinária que acaba por regular o normal funcionamento das autarquias locais. O primeiro problema que isso levanta é a questão prevista no artigo 219 da Constituição. Se nós analisarmos o 219, falam das atribuições do poder local das autarquias locais. E as atribuições, como nós vimos aqui, o colega falou da saúde, e nós percebemos facilmente ao olhar para este artigo que são quase semelhantes, se não as mesmas, que as perseguidas pelo Estado. O primeiro problema vai ser quais são, em que áreas é que as autarquias poderão ser implementadas. A título de exemplo, em relação à educação, em que parte do ensino é que as autarquias locais vão poder, a nível local, incidir? Será a nível do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior? A nível da questão do lixo, que é tanto que nós falamos aqui, a nível da questão da paisagem, será inicialmente poderão ser feitos inicialmente pelas autarquias locais, ou nem por isso? São questões que não ficam claras, porque nós não temos uma lei ordinária que resolve essas questões. Então, este princípio, mais do que isso, estes órgãos serão, os órgãos das autarquias locais serão nomeados, serão eleitos. Nós não sabemos porque nós não temos uma lei. O princípio do gradualismo em si vai incidir sobre o gradualismo geográfico? Tem ou não violação aos princípios constitucionais? São situações que só a existência de uma lei acaba por resolver. Então aí eu vou concluir dizendo que se em algum momento a centralização parece necessária nos estabelecimentos de direitos e garantias fundamentais, o excesso de centralismo pode gerar, e de facto gera desigualdade. A própria segurança do Estado acaba por diminuir com esse excesso de centralismo. Então, hoje é inquestionável que a ausência de descentralização coloca os angolanos numa situação de desigualdade.
Eu, pessoalmente, sou da opinião que, em relação ao gradualismo, deve haver, em relação ao gradualismo geográfico, deve haver um universalismo, sob pena de violar os princípios constitucionais. Ou seja, a nível de eleição, devem as autarquias locais serem eleitas numa única vez. E em relação à atribuição material das funções, devem ser feitas de forma gradual, porque é necessário aventar também as questões de, aqui sim, verificar os recursos, de verificar a capacidade técnica, humana e financeira em relação às atribuições, então deverá ser feita de forma gradual. Pelo que, desculpa, as autarquias representam a quebra da base do poder político concentrado, tornando-se num verdadeiro veículo de descentralização. Pelo que entendo que devem ocorrer, e usando uma frase usada aí, é caminhando que se fazem as coisas, não é? Então concordo de facto que as autarquias devem ser uma realidade material, porque formal ela já existe. Muito obrigada e assim termino a minha apresentação. Foram aqui levantados aspectos bastante importantes e pertinentes para levarmos em conta nessa discussão sobre a implantação ou a realização das autarquias, principalmente esta matéria referente à questão do princípio do gradualismo, que penso que todos nós que já ouvimos falar e temos estado a acompanhar essas discussões, temos estado bastante preocupados que tipo de gradualismo é que vai ser adotado. A doutora aqui apresentou pelo menos 2 modelos de gradualismo e, portanto, são aquelas questões que nos levam à reflexão e a pensar como é que nós podemos contribuir com as nossas ideias. Portanto, eu queria aqui chamar a atenção dos participantes que este workshop serve mesmo para isso, para nós apresentarmos também as nossas ideias, as nossas sugestões sobre aquilo que nós queremos que o legislador venha a consagrar a nível da legislação que será preparada para informar, para regular todo este quadro autárquico que nós queremos que aconteça. E, portanto, tenham sempre em atenção que é importante a vossa participação, são importantes os vossos contributos e viu-se aqui que há muita coisa ainda por regular e então estes encontros servem mesmo para os participantes apresentarem os seus pontos de vista, aquilo que acham que deve ser consagrado na nossa legislação para regular as autarquias. Portanto, ao longo da dissertação de temas autárquicas, locais, do princípio de desconcentralização e descentralização administrativa, fiquei alimentado e, naturalmente, há uma coisa que ainda está-me a preocupar, essas questões de hierarquias dos poderes. Portanto, eu quero saber se haverá sobreposição de hierarquias de poder, no sentido de que, supostamente, se eu for o autarca do município do Lubango, que é a minha área geográfica, mas por cima de mim tem um governador provincial. E supostamente quem elege, portanto, aqueles que são os tais diretores ou responsáveis comunais, municipais. Por exemplo, diretor municipal da saúde, diretor municipal da educação. Portanto, esses indivíduos estão sob tutela do autarca ou do governador provincial. Portanto, a ideia que eu queria perceber nisto é como é que fica nessas questões de hierarquia de poder. Porque se não chega aqui, não, eu não dependo de ti, ó senhor autarca, eu dependo do governador, depois aqui. E começa talvez aí um conflito naquela questão de descentralização e desconcentração. Então, eu queria só uma explicação convincente que pudesse encaminhar de como é que isso, em termos práticos, irá funcionar nesses 2 processos administrativos. Obrigado. Conforme dizia, permitam-me fazer uma réplica muito breve quanto à resposta que o artigo preletor deu às preocupações e às posições que apresentei.
É para dizer que possivelmente não houve uma compreensão correta das minhas posições. Emílio, Sim. desculpa, esqueci, aquele tema já está ultrapassado. Tá. Mas como o Dr. Sérgio Balundungo está aqui, eu ia aconselhá-lo depois a falar comigo pessoalmente e então esclarecer isso. Nós queremos agora só questões sobre o tema que foi acabado de apresentar. Sim. Para dizer que não sou contra as autarquias locais, pelo contrário, sou a favor, mas só para dizer que é preciso chamar a atenção para ter cuidado, para sermos um bocado realistas. A doutora dizia muito bem, e concordo com a doutora, que o princípio do gradualismo pode pôr em causa os princípios da igualdade, da universalidade, e não me lembro de uma outra posição. Isto é verdade e também a mim preocupa, mas em contrapartida voltamos à velha questão da própria organização administrativa atual de determinadas regiões, se é que aplicando o princípio da igualdade acabaremos realmente por conseguirmos implementar autarquias locais desejados. Também este é o meu receio, mas que me preocupa o princípio do gradualismo, é uma verdade, pese embora também seja um princípio constitucional. Esta é a primeira questão. A segunda questão, doutora, neste momento estamos na redefinição no âmbito do uso constituinte, que é o direito a constituir, na redefinição de um novo mapa judiciário. Que perspectiva a doutora traz e que entendimento a doutora traz no modelo de coexistência entre o novo mapa judiciário e as autarquias locais a implementar? Esta é a primeira questão. A terceira questão. Quando trazia aqui exemplos do Brasil e de Moçambique, me preocupava o que acontece essencialmente no Brasil, que é a reconcentração do desenvolvimento fruto da implementação das autarquias, do poder das autarquias locais. Houve tendência para a reconcentração. Os estados mais ricos tenderam a ser mais ricos e os estados mais pobres tenderam a ser mais pobres. 20 anos depois, o Brasil ainda debate-se com esses problemas. E a minha pergunta é, na perspectiva da descentralização, não só administrativa, mas também a descentralização financeira, que é necessária para a implementação das autarquias locais, que modelos também a doutora defende e pode apresentar quanto à figura da tributação local e da questão da transferência de capital do poder central, da administração centralizada para as autarquias locais, porque existem modelos que assim o permitem. Obrigado. Ao longo da dissertação, a doutora apresentou um breve historial e que me chamou a atenção. Estou preocupado. Charles Montesquieu disse que o patriotismo é o amor à pátria e às suas leis, né? E no breve historial que a doutora apresentou, dizia que na lei constitucional de 1975 a questão da descentralização já estava, ou seja, já fazia parte, se avançou também em 1992, em 1999, 2007 até 2010, na Constituição que temos hoje. Mas, infelizmente, desde 75 até hoje, ainda não conseguimos aplicar. Então, isso me leva a questionar o nosso grau de patriotismo. Andamos a cantar que somos patriotas. Como é que nós somos patriotas e não amamos as leis? Então, o nosso grau de patriotismo consiste em quê? Não é apenas uma pequena observação. E a seguir, depois, a Constituição de 2010, quais são os timings que ela apresenta para a realização das eleições autárquicas? Porque estamos a ver que, eu não sei pessoalmente,
quais são os tempos que a Constituição avança. E se não avança, acredito, não entendo nada de direito, não sou jurista, e se não avança datas, acredito que faltou alguma coisa, porque enquanto uma lei magma, ela devia determinar, não é? Porque neste momento estamos a ver que um dos grandes embaraços que nós temos é exatamente quando é que será realizada as eleições autárquicas. E olhando para o nosso figurino político e em função daquilo que são os interesses políticos, acredito que, e sendo as autarquias a democracia direita, não é? E acredito em muitos países, e acho que no nosso contexto também há um certo receio daquilo que é o exercício da democracia direta, nós vamos aos poucos retardando a realização das autarquias. E para terminar, dizer que a doutora falou do gradualismo e eu fiquei assim a reparar que, na verdade, é uma tese que tem sido levantada nos últimos tempos, né, por algumas correntes políticas, nem todas, e consegui entender que o gradualismo vai trazer, se nós aplicarmos as eleições autárquicas com base no gradualismo, que é uma tese que tem sido levantada também, nós vamos criar tantos problemas, tendo em conta os aspectos que a doutora acabou por avançar aqui, que são a questão da igualdade, a questão da universalidade e também da participação pública. E tendo em conta esta situação, que saída para evitar que, em vez de resolvermos uma situação, criemos mais problemas? Obrigada. Bem, nós estivemos atentos quanto à situação da doutora, mas ficamos inquietados quanto a algumas questões que achamos haver uma contrariedade. A doutora, quase no final, dizia que existem já condições formais, não é? Para, digamos, a efetivação ou a institucionalização das autarquias. Mas, em contrapartida, nós estamos aqui ainda a debater, a aventar ideias para com que criemos condições infraconstitucionais. Então, se de um lado acabamos de ouvir que as condições formais estão salvaguardadas, e então a nossa reflexão sobre as condições infraconstitucionais, bem, fico aqui agora sem compreender se temos ou não condições. Agora, o princípio do gradualismo, e já me antecederam aqui alguns colegas, eu penso que esse é um handicap que tem, digamos, essa nossa lei, porque não estabelece, digamos, um cronograma, e por não estabelecer um cronograma, me parece que talvez vamos levar mais 5 ou 10 anos para que isso seja, digamos, uma realidade, porque nós estamos a nos refugiar do gradualismo. Mas esse gradualismo também, eu acho que é uma lacuna que essa própria Constituição traz, o não estabelecimento, digamos, dos times que aquilo deveria tramitar. Mas, por outro lado, também eu acho que não há uma boa vontade política, se calhar, que isso seja uma realidade. Porque se não vejamos, e já disse aqui o outro colega que me antecipou, todos esses avanços, 75, 92, 99, 2007, 2010, e agora estamos em 2015, eu acho que era tempo suficiente, tendo boa vontade de institucionalizar as eleições autárquicas. E por outro lado, uma das lacunas também que eu acho foi, digamos, a amostragem que se utilizou do Quilamba-Quiares como, digamos, uma experiência piloto, porque, digamos, mesmo a amostragem tem que ser o mais representativo possível, e o Quilamba não podia ser, digamos, um bom representativo, digamos, estudo para o território tão vastíssimo que nós temos. Também eu penso que
até o eleitor que antecedeu dizia mesmo que não convocou. Para ele não acharia que nós estamos a ensaiar mesmo as autarquias, e eu também concordaria nesse princípio. E por último, dizer que, digamos, o motivo para o avanço da institucionalização autárquica, eu acho que isso depende agora, nesse momento, do poder político. Aqui governa esse país. Eu acho que o dia que o titular do Poder Executivo anunciar, eu acho que vamos ter eleições autárquicas. E o que eu acho que é que, se calhar, estamos a usar Moçambique e o Brasil como um bode expiatório para nós não, digamos, realizar as eleições autárquicas. Não. Se nós não podemos, se há uma incapacidade dos deputados da Assembleia Nacional de produzir essas leis infraconstitucionais para que sejam instituídas as eleições autárquicas, podemos pelo menos copiar, se não conseguimos inventar, nem elaborar. Então vamos copiar dos outros países que já se fizeram e vamos, digamos, resolver ou vamos evitar aqueles problemas que trouxe no Brasil e no Moçambique. E não vale a pena só dizer que por causa do Moçambique, por causa do Brasil, por isso é que nós vamos a institucionalizar as autarquias. Quais são os resultados esperados na criação das autarquias com base ao princípio do gradualismo? E qual é a relação existente entre o autarca e o educador social? Educador social. Vou começar por responder a questão formulada pelo Sr. Renato Raimundo, em que, se a memória não me falha, falava sobre a hierarquia dos poderes e questionou sobre se, em relação às autarquias locais, não haveria sobreposição de poderes em relação ao governo provincial e o autarca. Ao longo da dissertação, se assim posso dizer, eu fiz menção de que a descentralização era isso, era os fins prosseguidos que não deveriam ser só prosseguidos pelo Estado, mas prosseguidos também por outras entidades, nomeadamente o poder local, ou seja, as autarquias locais, que abriam uma autonomia entre as mesmas. Ok? Então, não há hierarquização, e a hierarquização ocorre a nível da desconcentração. Na desconcentração, o governo provincial, como expliquei, ele concede poderes aos seus órgãos e, por sua vez, para poder a realização e persecução dos interesses públicos de uma forma um bocado mais autónoma. Em relação à descentralização, não. Há, de facto, uma autonomia entre estas entidades. Então, logo ao início, não há hierarquização de poderes. Agora, é necessário, de facto, que haja uma lei ordinária que determine quais são as atribuições das autarquias e em que medidas é que essas atribuições serão feitas. Tem sim suporte constitucional, tem de facto na própria Constituição quais são as atribuições, mas é necessário que de forma prática uma lei infraconstitucional estabeleça estas atribuições sob pena de depois poder colidir com as atribuições do Estado. Espero ter sido suficientemente esclarecedor. A segunda questão foi colocada pelo Sr. Emílio Calei. Ele falava sobre a organização administrativa. Isso, para começar, falou da questão do princípio da igualdade. É bom nós termos em atenção, muitas vezes eu chamo a atenção a esta situação, porque as autarquias locais não são um Estado diferente do Estado unitário angolano. É uma forma, de forma autónoma, é uma forma de governação descentralizada. Então é necessário ter-se atenção a este pormenor para que depois nós, o nosso discurso vai ter como base isto. Então,
Nós já dizíamos inicialmente, quando aprendemos questões sobre o princípio da igualdade, é que situações iguais tratam-se de forma igual e situações diferentes de formas diferentes. E sendo como Estado unitário, é necessário nós termos em atenção que as autarquias locais vão servir para podermos descentralizar as situações, mas analisamos de forma prática. Ou seja, vou dar um exemplo. Se o Namibe tem mais capacidade de arrecadação de receitas do que o Banco, é natural que a nível central se efetue a distribuição equitativa para poder favorecer as localidades que tenham menos condições para arrecadação de receitas. Daí também estabelece o princípio da igualdade. Okay? Então, acredito muito que a questão das assimetrias era necessário analisar de forma prática e não tendendo inicialmente a coisa de termos autarquias e ponto final e fica sobre a nossa jurisdição, porque existem coisas que não temos condições para poder, nesta altura, serem resolvidas a nível local. Acho que perguntou também sobre o modelo, falou em relação ao mapa judiciário e a questão do por favor, se puder ajudar. A existência do novo mapa judiciário e a implementação das autarquias locais. Isso é uma questão que, na realidade, só a criação da nova lei sobre o funcionamento das autarquias é que nos vai ajudar. Porque nós temos um problema inicial antes disso, é que nós temos atribuições estabelecidas na Constituição, mas não temos de que forma que essas atribuições, de forma sendo dentro do princípio gradual, de que forma que essas competências, de forma material, serão aplicadas. Então, dentro desse novo mapa judiciário, também vai entrar no mesmo problema. É que tu, a partir de não tendo uma lei ordinária, tu não sabes exatamente como é que essas atribuições constitucionais concedidas às autarquias locais vão ser implementadas. Dentro disso está o novo mapa judiciário também. Sebastião da Silva, há uma questão eminentemente política. Na realidade, sou da opinião que questões políticas são resolvidas em sede de situações políticas e nós aqui estamos a analisar a questão muito um bocado fora do âmbito político e se calhar tenho uma opinião que na realidade não é muito diferente da minha, mas eu prefiro não comentar sob pena de nós entramos em questões que aqui não são questões de mérito. Mas posso sim responder a questão. Falou sobre a Constituição de 2010. Se tem um timing, a Constituição ela não estabelece uma data, não estabelece um período para a implementação das eleições autárquicas. O que ela faz, como eu já disse, é que reconhece o poder local, reconhece a necessidade de existência de autarquias locais, como disse no artigo 242 das disposições finais, fala de que a desconcentração e a descentralização têm que ter como base o princípio do gradualismo e usa este princípio do gradualismo, que tem muito que se lhe diga, mas é uma discussão quase que incipiente, porque já consta da Constituição, então a análise será em termos práticos e não formais, porque está a Constituição tem valor constitucional, então dificilmente nós conseguimos contornar de outra forma. A questão de que a Constituição deveria determinar timings. Não.
discordo, porque a Constituição não foi feita para conter definições excessivas, não foi feita para, de forma exaustiva, falar sobre as situações. Claro que assuntos de facto importantes de natureza constitucional devem constar, mas existem leis ordinárias que, de forma prática, resolvem estas situações e não a Constituição. Daí discordar consigo do que o senhor acabou por dizer. A questão do senhor Ângelo Bauer, isso, fala de que no discurso da dissertação existe contradição, porque inicialmente eu disse, quando da enumeração de questões históricas, disse que nós temos condições formais criadas e salvaguardadas. De facto, se nós precisamos de uma lei infraconstitucional para determinar de forma prática, não quer dizer que nós não tenhamos situações que a Constituição salvaguarda. Então, a própria Constituição em si já consta que nós temos poder local, que nós temos autarquias locais, que elas deviam ser feitas, que essa descentralização deveria ser feita por meio de eleições. Então, ela em si consta, nós de facto já temos condições formais criadas. Precisamos de criar uma lei ordinária, porque de forma prática nós resolvemos determinadas questões que se podem criar dúvidas, porque a Constituição não está muito clara. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos condições formadas para a criação de autarquias locais. Então eu não vejo, salvo a minha opinião, não vejo aqui problemas ou incoerência em relação a um discurso e ao outro. Quanto ao princípio do gradualismo, acho que eu já respondi em relação ao timing, se existe falta de vontade política. Se for responder a questão, vai ser: o gradualismo é usado em muitas menções políticas como argumento que impossibilita a criação ou a implementação de eleições autárquicas, de facto. Então, nós verificamos de facto, e eu concordo com o que eu disse inicialmente, que o gradualismo em parte devia existir, que em relação às questões funcionais, em relação às questões geográficas, questões de direito de voto, questão de começar com a eleição das autarquias locais. Eu acho que nós não temos razões, não temos justificações para adotar o princípio do gradualismo neste aspecto, e que devíamos começar já, e que é urgente, que ajuda de alguma forma, deveríamos. Concordo com você. Quando falou da questão do quilombo, o que eu disse foi, em relação ao quilombo, que, segundo menções políticas, há tendência, de facto, de usar o quilombo como um projeto piloto para experimentação. Não se faz, segundo a minha opinião, não se projeta eleições autárquicas com base em experimentações, gradualismo experimental. Isso não existe, e mais do que isso, se existir, vai violar princípios como aqueles que foram aqui mencionados. Portanto, concordo de facto que isso acaba por ser um problema na eventualidade disto acontecer. Quanto à questão de Moçambique, a questão de Moçambique não é um argumento para não aplicação das eleições, implementação das autarquias locais. A questão de Moçambique é um argumento para um problema do gradualismo. Ou seja, se nós analisarmos o gradualismo, acaba por se ter, essas são as consequências negativas do mesmo, acaba por provocar, segundo defendiam os autores, a bifurcação do Estado. Ou seja, se nós, ao
ao realizarmos as eleições autárquicas, adotarmos o sistema de primeiro realizarmos nas zonas urbanas e posteriormente nas zonas rurais, nós ainda vamos ter um problema de bifurcação do Estado. E nestes modos e neste aspecto que queria frisar o meu argumento. E por último, a questão da senhora Luciana Lucas. Qual é, eu vou começar por responder a última, qual é a relação que existe entre o autarca e o educador social? O autarca pode ser um educador social. Okay? Quando o nosso anterior promotor disse que a nível local nós acabamos por eleger os órgãos que vão ser os nossos representantes, então nós podemos dentro disso eleger um educador social. E por que não? Okay? Então eu acho que salvo a melhor opinião, espero ter sido suficientemente claro, não vejo qual é a distinção entre as mesmas, sendo que pode ser a mesma pessoa. E faz sentido que seja a mesma pessoa, não é? E a sua primeira questão é quais seriam os resultados esperados? Quando eu falei das razões para a descentralização, eu vou usar para explicar uma situação de forma muito simples. Acho que é de comum acordo, se nós analisarmos a situação, vamos chegar à conclusão que eu ouvi ontem um argumento que dá a sensação que só uma área que se está a desenvolver. Quando nós dizemos isso, dá a sensação que só Luanda é que se está a desenvolver, então nós partimos do pressuposto que é necessário que, a nível local, nós prossigamos interesses próprios para também desenvolvermos as nossas áreas locais. Então, isso é uma das vantagens da descentralização administrativa. Ou seja, a implementação das autarquias e muitas outras situações que eu fiz menção, como a diminuição da burocracia, que é um dos problemas que nós temos, que é grave, muito sério. Mais do que isso, nós a nível local podemos verificar nada melhor do que os habitantes do Lubango sabem quais são os problemas que cada município, cada comum do Lubango tem, então sendo eles arranjar a melhor forma de poder resolver a situação e eleger as pessoas que eles conhecem que de alguma forma resolvam os assuntos a nível local. Então acaba por ser uma vantagem.